Amados amigos, quando se aproxima o final do ano litúrgico, a igreja nos ensina com trechos do Evangelho que antecedem o ministério de Jesus em Jerusalém. Nesses trechos, nosso Senhor nos exorta firmemente à mudança de vida. É icônica a perícope na qual o Senhor amaldiçoa a figueira por não ter figos, mesmo não sendo tempo de colheita. A imagem de um Deus amoroso não se deve separar daquela de um Deus que exige, que quer a nossa salvação, que tem direito sobre a nossa vida. A primeira leitura da sabedoria é quase uma profecia em estilo poético. O autor, inspirado por Deus, fala da sabedoria como se fosse uma pessoa. Claro que esse texto se refere ao nosso Senhor Jesus Cristo, como segundo o Evangelho de João, Ele é a palavra, o verbo encarnado. É a verdade que se deixa encontrar, a verdade acessível, encarnada, que podemos tocar. O Evangelho está nesse contexto dos últimos dias de nosso Senhor. Suas palavras falam que Ele irá retornar e cobrará o que lhe pertence. Quanto ao dia da sua vinda, como rezamos no creio, virá para julgar os vivos e os mortos? Não sabemos. E nem devemos nos preocupar, porque o Senhor já disse isso. Mas tem algo que está próximo a nós, a morte. A parábola nos ensina que cada membro da igreja representa essa virgem, aqueles que foram lavados, perdoados de seus pecados pelas águas do batismo. A palavra grega apártenos significa virgem, evoca a primeira membra da igreja, Maria Santíssima. A espera pela chegada do noivo representa o nosso fim, a nossa morte, que não deve ser esperado com tristeza, como nos fala São Paulo hoje, mas com alegria, porque afinal é um banquete espiritual. Nós rezamos na missa, vinde Senhor Jesus. A demora do noivo simboliza que nós não sabemos quando Ele virá, e a espera cansa, a espera decepciona, a espera laxa a nossa alma. Por isso as virgens dormem. Dormir quer dizer não fazer nada, ficar parados. Muitos acreditam, mas não vivem a sua fé. A teologia diz que eles são ateus práticos, porque falam que acreditam em Deus, mas não fazem nada na prática. E por isso não tem óleo, não tem sustento, não tem como iluminar-se. O óleo é interessante porque nos lembra o nome do nosso Salvador. Cristo significa o ungido. E nós também no nosso batismo somos ungidos 2 vezes. Uma com o óleo dos catecúmenos, que significa a nossa pertença a Deus. Depois com o óleo do crisma, que significa a nossa dignidade. Mas não somente é necessário batizar-se, é necessário viver o batismo. Elas também, as imprevidentes, são virgens, foram purificadas, mas dormem e não conseguem entrar no banquete e gritam, Senhor, Senhor. De fato, as previdentes são aquelas que experimentam em si a alegria, a festividade. Entre os judeus, a maior festa dos homens era a festa do casamento, porque simboliza o amor, simboliza a esperança, simboliza um recomeço. E como, amados irmãos e irmãs, podemos ser virgens previdentes? O que podemos fazer para termos constantemente o óleo que ilumina a nossa fé? Como vocês sabem, nossa igreja tem mais de 2000 anos. E talvez um dos momentos mais difíceis que nós passamos foi aquele momento em que a Bíblia ficou acessível. A igreja, ela sempre guardou a Bíblia. Ela não escondia, ela ensinava, porque ela tinha um princípio. A Bíblia deve ser lida na igreja. A Bíblia deve ser lida com a igreja e nunca sem a igreja. E daí vieram os diversos absurdos que o livro sagrado, na intenção de nos salvar, muitas vezes levaram aqueles que acreditam ao pecado.
A leitura pessoal da Bíblia, com a minha interpretação, muitas vezes nos leva ao erro. Quem nos leva à verdade é a igreja. E durante esse tempo, a igreja fez uma contra-reforma. A igreja, preocupada com seus filhos e com a sua salvação, reformou a igreja, se reformou. E Pio V, neste tempo, colocou a nossa fé à disposição, com um livro que nós chamamos de catecismo, chamado Depósito da Fé, porque lá está tudo aquilo que nós precisamos para vivermos. Lá está os 4 elementos santificantes da vida eterna. Aqueles que querem entrar na vida eterna não podem ver como uma missão impossível, mas sim possível e acessível. E quais são esses 4 elementos presentes no catecismo desde São Pio V? Primeiramente, a revelação, a palavra de Deus que é lida na igreja e com a igreja. O segundo pilar, os sacramentos. Os sacramentos são o meio pelo qual Deus nos salva e devemos vivenciá-los de modo muito especial. O nosso casamento, o nosso batismo, a Eucaristia, a confissão, e no final da vida e nas dificuldades, oferecer a Deus a nossa vida e que seja feita a vontade dEle, já que a unção dos enfermos não é coagir Deus, mas é buscar a vontade de Deus na vida do enfermo. O terceiro pilar é a lei divina, os 10 mandamentos. Nosso Senhor, perguntaram para Ele: o que devo fazer para alcançar a vida eterna? O Senhor se alegrou e disse ao jovem: fazei os 10 mandamentos. E por fim, o quarto pilar, a nossa vida de oração. Sem a oração, nada podemos. A oração ilumina a nossa alma, alimenta a nossa alma, nos dá segurança, nos dá paz. Ela acalma o nosso coração enquanto esperamos ao Senhor. Por isso, amados irmãos e irmãs, vos pergunto: querem entrar no banquete? Querem se salvar? Siga a igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.